virtual, né? A Miriam está falando alguma coisa, mas ela está sem som. Você falou alguma coisa, Miriam? Não, eu apenas estou organizando aqui o meu computador. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Bom, pessoal, então, vamos lá. Estava conversando com vocês sobre a nossa disciplina, a questão do direito. A nossa disciplina Teoria Geral do Direito Público e Privado. Então, nós vamos trabalhar com vocês a divisão do direito. É uma disciplina que ela vai estar presente em todo o curso, né, do primeiro ao último semestre. Nós vamos trabalhar com a fonte do direito, a influência do tempo na relação jurídica, as correntes do direito, né, a corrente zetética e a corrente dogmática, o mundo do direito, né, os elementos do direito comum, particular, o direito objetivo, o direito subjetivo, a relação jurídica. A gente vai, vamos trabalhar com a questão da norma, a questão da sanção. Então, hoje a gente já começa falando um pouco, e nós vamos entrar mais no aspecto filosófico do direito, da norma, da sanção, da vida em sociedade, que são os princípios, né, os princípios do direito, a questão da coisa julgada, do ato jurídico perfeito, né, são questões que a gente vai estar discutindo com vocês, né, ao longo do curso. Nossa aula vai ser remota. O que significa isso? Nós vamos ter encontros aqui toda quinta-feira, encontros de forma síncrona, e também atividades assíncronas, que você vai poder fazer a hora que você tiver lá o tempo. Eu dividi a disciplina, né, em dois grandes momentos. Eu tenho o primeiro e o segundo módulo. Se vocês acessarem, já tem lá para vocês em forma de módulo, né? Então, já no início você já pode acessar o plano de ensino, a primeira aula, e, eventualmente, eu vou estar gravando algumas orientações que vou estar disponibilizando. Normalmente eu faço isso no YouTube, jogo o endereço e você assiste por lá. Além dessas aulas que a gente está fazendo aqui, que depois eu disponibilizo lá para vocês. Eu gravo e mando para a turma, porque a gente teve esse problema inicial na plataforma e deve ter sido não a instituição, a gente está aprendendo também. A pandemia, ela provocou tudo isso e provocou um avanço, né? Porque a gente teve que ter outras formas de trabalho, a audiência virtual, a reunião, né? Tudo isso aí mudou a forma da gente estar estudando. Nunca mais vamos ter aquele outro normal, vai ser esse agora. E houve um avanço, a sociedade também avançou com isso, porque coisas que a gente não fazia à distância, então vocês vão perceber que fica muito mais produtivo. Professor, tem uma aluna querendo entrar, desculpa. Não apareceu aqui para eu autorizar. Fala com ela para pedir acesso. Ela envia o link e lá vai aparecer aqui. Ela não pode ir lá no Meet, ela tem que ir nesse link que eu mandei. Eu vou colocar aqui do lado. É só ela clicar, já aparece. Vou colocar aqui, ó. Nesse link que eu coloquei aí do lado, que está lá na página, se vocês puderem pedir para ela clicar ali, já aparece. Aí já eu posso também aí pedir para ela poder entrar por ali. Porque lá o pessoal entra no Meet e não está aparecendo lá ainda.
ok? Nós vamos seguindo, né? Quando ela clicar aqui, vocês mandaram o recado para ela? Vou colocar aqui. Tá? Ela mandou um outro grupo aqui. TV Geral de Direito. Vamos. É porque teve um outro grupo, pessoal. Não é só o de vocês. Só um minutinho. Se vocês puderem, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir um segundinho que eu vou colocar na página. Aliás, eu mandei o e-mail para todo mundo. Chegou mais uma colega de vocês. Heloísa. Tudo bem, Heloísa? Seja bem-vinda. Tem como repassar o link da turma, pessoal? Quem não está conseguindo? Boa noite, professor. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Se tiver condições de estar repassando o link para o pessoal. Tá? Se vocês puderem estar passando, vai ser importante. Já foi enviado novamente, professor. Ok. É porque parece que tem outro grupo da turma, né? Deixa eu ver aqui. É porque a gente tem um grupo geral e, à medida que a gente vai tendo aula, vai criando um grupo para as aulas específicas. E aí eu já mandei o link nesse geral. Perfeito. Bom, eu vou dar sequência à aula, senão a gente vai perdendo muito tempo aqui. Como vai ser gravado, ninguém vai ter prejuízo. Mas é importante estar repassando. Ok? Então, pessoal, olha só, vocês vão ter, a aula vai estar dividida em módulos, você vai ter as aulas síncronas, toda quinta-feira a gente vai estar aqui. Esse ano, o curso de vocês tem um coordenador, aliás, uma excelente coordenadora, é a professora Andréia Fenelon, ela está à frente do curso, ela é operadora do direito, já teve palestra, nós tivemos a presença do Dr. Esdras, lá pela manhã, teve um evento, uma palestra, o Esdras, ele foi presidente da OAB, foi corregedor do Ministério Público, ele esteve lá falando sobre a questão do direito, e dando algumas orientações profissionais para vocês. Foi muito bacana, vocês vão ter esse direcionamento. O coordenador também ele vai estar participando das aulas, eventualmente ele vai ter acesso à plataforma, a todos os professores, e ele vai estar acompanhando tanto os problemas do curso quanto os problemas dos professores, o dia a dia. Vocês não estarão órfãos. A equipe muito coesa, vocês têm aí o professor Timothy, já tiveram aula com ele, um excelente profissional, então vocês vão ter possibilidade aí, quem quer fazer um bom curso, vocês vão ter toda essa oportunidade de estar sendo feito um curso de ponta, e tudo, e com profissionais que estão
no mercado e tudo. A diferença do curso presencial para a distância é que no curso presencial você até consegue entrar mudo e sair calado. No curso à distância, né, numa aula remota, você tem a possibilidade de reler, de gravar, de entrar de madrugada, de rever a aula e tudo. Não tem enrolação. Você tem como fazer. E se você quiser ser um excelente profissional, depende de você. Vai desde o primeiro período, você tem que direcionar em qual área de atuação que você quer. Né? Hoje, você já vai enxergar, olha, eu quero entrar para ser um procurador. Eu quero ser um magistrado. Eu quero seguir a carreira policial. Então, você vai visualizar o que a pessoa que tem aquela formação, o que ela possui que você não possui, e aí começar a perseguir os chamados gaps cognitivos. E é muito importante que você, que vai trabalhar no direito é prática, gente. É prática, é dia a dia. É você procurar fazer um estágio, às vezes, pagar para trabalhar. É você estar lá pagando para trabalhar e tudo para você estar aprendendo. Porque a coisa teoria é muito importante, ela vai te dar todo o embasamento, mas a prática é imprescindível na formação do operador do direito. É você entender, por exemplo, o que é uma nulidade, é você, enquanto o magistrado decidiu, na primeira instância, você atacar aquela decisão e tudo. E isso é com o tempo, que vocês vão perceber. Em relação ao nosso curso, ele está muito bem organizado, ele tem uma direção. Já no primeiro dia, todo mundo deve ter recebido a sua ementa, nós também não somos diferentes. Está lá a ementa, está a primeira aula, estão também lá as regras de conduta, que a gente chamou na equipe JK de netiqueta. Então, você tem lá todas as orientações para como você se portar no ambiente digital, neste novo mundo. É importante, por exemplo, que a sua câmera esteja ligada, enquanto não está falando, o som está desligado do outro lado, porque quando você está aqui falando, é importante eu estar vendo o rosto de cada um, porque o corpo fala. Né? Tinha gente, por exemplo, e tem gente que, e aí de cada um também, eu não vou estar falando ferro e fogo, olha, é isso, são regras. E aí, quando a gente vai para o direito e tudo, você tem a regra, e aí a gente já entrando, né, um pouquinho na nossa disciplina, você tem a questão, Kelsen fala que o direito, a base é a norma, é a lei. E quando você não cumpre a lei, você tem o quê? Uma chamada sanção. Né? Você tem uma sanção. Mas existem no direito outras formas, né? Outros instrumentos de controle social além da norma. Você tem, por exemplo, a questão moral. Né? A questão moral é um instrumento de coerção social, por exemplo. Responder o mais velho, não escutar o pai e mãe. Onde está escrito na lei, onde está positivado, e aí que a gente vê a questão do direito, o que é o direito? É estar positivado. Nosso código, você fala isso, você tem um instrumento normativo, está escrito, é o direito positivado. Né? E onde está escrito que você não deve responder o mais velho? Mas se você sai respondendo o mais velho na rua, você está ferindo o quê? Uma norma de conduta, é uma norma moral. Né? Você, por exemplo, ao ir a um templo religioso, não está escrito lá que você pode usar qualquer roupa. Mas você não vai chegar lá de trás de banho num templo religioso. Porque ali existe um padrão de comportamento social. E quem fere aquele comportamento, aquele
ele transgride aquele comportamento e pode não ser bem visto, né? A questão da mulher, por exemplo, quando fala, a mulher tem que ter postura e tudo. O que é a postura? Onde está escrito que tem a postura? A forma de se assentar, a forma de se vestir, a forma de se trajar. Tem alguma coisa escrita proibindo que você tem que andar assim, assado? Não tem, mas existe um instrumento de controle social, a coercitividade social. Quem, por exemplo, a garota que não se comporta com aqueles padrões, ela pode ficar até mal vista. Lá na minha terra, lá, fulana é mal falada. E tudo. Existe o quê? Um padrão. Não está na norma, mas existem outros instrumentos de controle social. O direito, ele se vale disso tudo, né? A questão da religião, né? E às vezes você, por exemplo, determinada... Quem é que pode citar um exemplo na religião, esse instrumento de controle que não está na norma, ou às vezes está na norma, mas na religião tem um outro posicionamento? Que é controverso. Alguém lembra? Vou citar um. Quem professa a fé, testemunha de Jeová, a doação de sangue, né? Olha só, a confessão não tem na norma, mas a norma religiosa, o testemunho de Jeová não tem a doação de sangue. A questão do aborto, né? A questão do aborto. Aborto é permitido? É proibido? Em alguns casos, sim, é permitida a questão do aborto. Em algumas religiões, não, você falar em aborto para determinada religião é um crime, né? Você não vai ter. E assim você tem a questão da união civil de pessoas do mesmo sexo. Existe uma proibição legal. Agora, tem religiões, tem posturas que abominam. Então, são questões que, embora não esteja positivado, não esteja na norma, existe uma questão social envolvida. Bom, quando a gente discute o direito, fique à vontade para interromper, para falar, para perguntar, né? A questão, um colega de vocês perguntando sobre a presença, a questão da presença. A rigor, eu tenho que chegar e fazer a presença na hora da entrada e na hora da saída. Eu vou fazer isso? Não, porque eu sei, por exemplo, eu já tive exemplos, né, de colegas de vocês e tudo, que estava lá com o celular, segurando o celular, e ele no ônibus, né, ele estava saindo do trabalho, 7 e pouco, e está ali balançando, e aí eu notei pela câmera, e às vezes até ele não queria aparecer, né, lá e tal na imagem, mas uma hora eu forcei a barra e ele estava lá, puxou, eu estou indo aqui no ônibus e não tem como. Tudo. Então, o que eu vejo? Todos são adultos, a disciplina é importante, você é responsável pelo seu futuro, e se você quer ser um profissional de destaque, você tem que estar construindo isso. Não sou eu que vou ficar olhando, eu quero, por exemplo, a produtividade. Você vai ter que fazer os trabalhos, vai ter que fazer as coisas. Eu não vou ficar aqui, e isso aí é um posicionamento meu, não é institucional, exigindo de vocês, 19h15, eu vou fazer isso, 19h30. Não, existem normas, você vai construir. Então, você vai ser responsável por... Aí, eventualmente, a gente vai lá
vão ter as atividades, às vezes eu estou aqui, as pessoas estão participando, e aí eu vou ter uma situação de ponto extra, que quem está ali, é claro que vai ser contemplado. Mas não, viu, o Alan, que perguntou, né? Nem ferro, nem fogo. Né? A gente tem que ter o bom senso. Alguém discorda desse posicionamento, é o momento que a gente está conversando. Eu concordo, professor, plenamente. Acho que o senhor está sendo uma pessoa bacana aí com todos nós. Até agradeço aí pela sua atenção, pela sua boa vontade. Perfeito. É isso aí. Legal. Bacana. Obrigado pela contribuição, Fábio. Bom, em relação aos períodos, são 2 períodos aqui importantes, né? Você sabe, tem uma máxima que diz que o direito não socorre quem dorme. Então, o que significa isso? Significa, gente, que para nós que estamos na profissão aí de advogado, de operador do direito, de magistrado, o prazo ele é muito importante. Tudo no mundo do direito gira em torno do prazo, são os prazos legais. Então, desde a época de faculdade, a gente tem que acostumar a cumprir os prazos. Por isso que o cronograma, o planejamento, eu já coloco aqui, no primeiro dia de aula, 25/2, o que a gente vai fazer? Apresentação pessoal e preliminar do plano de ensino, do cronograma, discussão da metodologia, na indicação da bibliografia, aí a gente vai entrar direito de sociedade, a ciência jurídica, o direito enquanto fenômeno social. Mas no primeiro dia a gente discute plano de ensino. Então, está marcado para vocês, na semana do dia 12 ao dia 16, eu coloquei uma data aqui, uma data da nossa disciplina, o dia 15/4, a abertura da primeira prova, da avaliação A1. Então, nesta semana, abre-se toda a avaliação. Aí você vai ter aí 24 horas por dia para poder fazer. Você vai ter uma semana. Agora, lembre que vai ser a semana de avaliação, que ela vai até o dia 16 de abril. Então, naquela semana, você já tem que reservar, e hoje à distância, para você tirar uma horinha ali, 2 horas, para poder estar fazendo não só a minha avaliação, mas todas as avaliações vão acontecer neste período. Professor, eu perdi a avaliação. Você vai fazer a 2, vai fazer o exame final. Perdeu, perdeu. É prazo. E aí, até uma forma de disciplina, né? Nós vamos ter lá as atividades, todas vão estar no ambiente virtual. Então, tem um questionário, que vai ser importante para a disciplina. Eu tenho lá um primeiro questionário, que eu tenho lá em torno de 10 questões. Eu estou construindo de 10 a 15 questões, valendo um ponto. Você vai ter 2 tentativas. Aí você estuda por ali. Você vai ter os vídeos, você vai ter as aulas gravadas, você vai ter lá um estudo de caso. Todas as atividades vão valer 4 pontos. A avaliação vai valer 6 pontos. São 20 questões que, na verdade, vocês já fizeram ao longo dos exercícios. Então, vocês vão ter, por exemplo, 40 questões lá no questionário, 20 vão cair na prova. Ok, gente? E lembrando que essas avaliações vão estar lá no sistema. Pois não, Lucineide? Então, o senhor está querendo dizer que ela vai passar o dia todo, essa prova aberta no dia 15, ou ela vai ser aberta só no nosso horário de aula? Não, o dia todo. Porque você vai ter 2 horas para fazer. Se você abriu a prova 8 horas da manhã, você tem até 10 horas da manhã para fazer. Ok, E entendi, obrigada. tentativa. Tá, só uma tentativa. Então, você já... vou fazer a prova hoje. Vá para um lugar onde não vai ser incomodado. Perfeito? Outra coisa, nunca deixe
as atividades para o último dia. Porque você vai deixar para o último dia, vai cair um raio, a luz vai acabar, vai acontecer um problema. No direito é assim. Porque chega, você tem 5 dias para responder. Aí você vai e deixa para o último dia, para o último minuto, para o último segundo. Vai perder o prazo. E se perder o prazo, eventualmente você pode até ser processado e vai ter que responder financeiramente por isso. Quando a pessoa vem e te contrata, ele passa uma procuração, ele está passando o direito, ele trabalha com as questões mais cruciais para o ser humano. Ele trabalha com o patrimônio, com a honra, com a verdade, e a gente não pode negligenciar enquanto profissional. Já começa aqui na faculdade, que é o local e a gente está ensaiando tudo isso. Quando eu estou nos outros cursos, a gente vai até mais leve, mas no curso de Direito, para alunos do Direito, é fundamental que a gente cobre isso de vocês. Por isso que vocês vão ter bastante prazo e tudo, não é no sentido punitivo, mas de orientação. No final, a gente fica lá com o coração mole, acaba permitindo e prorroga um prazo, né, Fábio? Eu andei lá nas outras turmas prorrogando. Verdade, professor, isso mesmo. Mas é muito ruim a gente fazer isso, porque acaba prejudicando vocês. E lá na vida, no dia a dia, não é assim que acontece. Tá? Bom, eu falei do prazo, falei. A segunda data importante é no dia 24/6, que é a semana aí no final de junho, né, do dia 20 até o dia 25, onde vocês vão ter a semana de prova. Está lá no calendário. E está lá no nosso plano de ensino, o que vai estar acontecendo dia a dia. Lembrando que esse plano de ensino, ele tem um caráter, o quê? Flexível. Você faz, ele não é imutável, porque vai depender do andamento da turma, tem uma série de coisas. Você faz uma previsão. O conteúdo, sim, todo ele que está ali vai ser trabalhado com vocês. Mas o andamento do conteúdo vai depender da turma, como a gente vai evoluindo no dia a dia. Tá? Ali vocês têm o quê? É um planejamento. Como planejamento, ele é sujeito o quê? À modificação. A nossa previsão de estar encerrando o semestre é do dia 8 de julho. A nossa disciplina está mais no campo filosófico, no campo dos princípios, e ela vai permear todas as outras disciplinas que virão ao longo do curso. Vocês vão perceber isso. Bom, quando se fala em direito, alguma situação que vocês queiram saber em relação ao andamento do curso, pessoal? O senhor vai indicar algum livro? Sim, eles estão na ementa, mas eu vou, na medida do possível, facilitando para vocês o material. Vou colocando as notas de aula, os rascunhos, os slides. Eu sou uma pessoa que eu vou colocando muito material lá para vocês. E tem os livros, né? Que vocês vão poder consultar e tudo. Tá? Mas a gente vai facilitar aí. E outra coisa, eu não vou estar cobrando aquilo que a gente não trabalhou. Quem está comigo sabe que o momento da avaliação é um momento de aprendizagem e é cobrado muito menos. Agora, no treino, vocês serão bastante exigidos. É o que eu faço, os exercícios, as atividades, as discussões, os fóruns, esse é treino. Aí, na hora do jogo, é suave. Agora, a gente treina muito, porque a gente sabe que atletas de alta performance, que a gente quer que você seja, você treina muito para os 1 minuto que você está sendo provado. Naquele 1 minuto é que você vai dar o resultado. Mas até lá você tem um intenso treinamento.
vai estar acontecendo. Aqui, tem mais alguém formado no grupo? Só a Lucineide que falou, minha colega contabilista, né? Da área da contabilidade. Eu também, professor. Qual que é a tua área? Gestão pública. Ótimo, excelente. Tem mais alguém com formação superior? É a primeira, o curso de vocês? Perfeito. Alguém que tem uma proposta, algum sonho especial com o curso de Direito? Como é que você se enxerga? Quer falar? Quem quer seguir aí a carreira policial? Eu tenho interesse, pretendo. Quer ser uma delegada federal? Isso, a delegada. Bacana. Pretendo, né? Se não der certo, a gente pula para outro ramo. Então, já tem que ir direcionando. A parte de direito penal ela vai ser muito importante para você. É bacana. Desde o primeiro período, você já tem que direcionar. Então, você vai pegar os principais concursos, é uma dica, muito importante. E o que esses concursos cobram em termos de matéria? E você já começar a se preparar agora. E aí, quando você chegar à época de fazer o concurso, né, você está o quê? Qual período? Estou no segundo ainda, recentemente. Isso. Daqui a 4 anos, quando você estiver fazendo o seu concurso e tudo, você já viu todo o material. Então, você vai ver o que vai ser importante para você estar direcionando. Porque passa em concurso, gente, é quem treina. E você tem que ter o seu tempo de estudo. Você tem que saber onde você quer chegar. Bacana quando você fala, eu quero seguir a carreira policial. Então, você já vai direcionar. Você já, a partir de hoje, se já não fez, você já vai separar o material e vai começar a organizar. O computador, as questões de concurso, o que está sendo cobrado, e estudar. Eu vou colocar aqui, eu vou estudar 2 horas por dia. Além dos meus estudos normais, eu vou estudar 2 horas por dia esse conteúdo. E aí você vai ver a diferença. Vai chegar um momento que você vai saber tanto que você começa a discutir e inventar questão. Tudo é questão de foco, disciplina e determinação. Quem quer seguir a área de magistratura? Quem quer ser juíza? A Lucineide parece que quer ser juíza. É isso aí, é a mesma coisa. Por que isso é importante? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Vocês estão num momento crucial. Vocês estão construindo uma carreira. Porque a pessoa, muitas vezes, ela só vai pensar no concurso, né? Pensar na coisa que ela quer ser, lá na frente. Quem quer ser advogado, operador? Eu tenho que pensar desde já. Que área que eu vou atuar, como é que eu vou fazer, como é que eu vou comprar minha sala, como é que vai ser. E ir direcionando a carreira. O direito ele oferece múltiplas oportunidades. E Brasília é um celeiro para atuação. Basta você determinar. Fala, eu quero, eu posso, eu vou. Perfeito? Então, a nossa disciplina ela vai mexer muito com vocês. Bom, voltando. Quando eu falo na questão do direito, eu tenho 2 correntes. Eu tenho uma corrente que é chamada a corrente zetética. Eu vou escrever aqui, a corrente zetética. E a corrente dogmática. O que significa dogma? Dogma Algo
O que é um dogma? Jefferson, eu ia falar? Uma ideia firme, absoluta, né? Quem concorda? Miriam, o que é um dogma, Miriam? Não sei, professor, explicar. Quem tem noção do que é um dogma? Ana Graziele. Sou Graziella. dogma. Dogma. Dogma eu entendo como um pouco de uma crença que a pessoa não acha que é aquilo daquele jeito e pronto. Não tem um entendimento Né? científico. Perfeito. Quando eu falo em dogma, eu estou falando de algo também imutável. Eu aceito, né? O dogma, do ponto de vista da religião, é algo como certo, como indiscutível. A Trindade, a Santíssima Trindade. Eu acredito, é posto e eu não questiono. Deus está ali, é Deus. A Santíssima Trindade é a Santíssima Trindade. Ela tem algo que tem o caráter o quê? Indiscutível. É posto. O dogma da fé. Priscila. Professor, desculpa, eu não, ainda bem que a aula está sendo gravada, mas meus dados móveis acabaram, minha ligação vai cair. Não, tudo bem. Aí você acessa. Muito obrigado pela sua participação. Seja muito bem-vindo ao curso. Depois a gente fala aí no privado. Conte sempre comigo e, com certeza, com os seus colegas. Muito obrigado, gostei da aula. Até mais. Vamos seguindo. A questão do dogma. N, está claro para você, dogma? Tá, eu estava anotando aqui o que você estava falando. Está bagunçando um pouco? Eu estava pegando palavra-chave aqui, anotando para depois ir pesquisando também. Quando a Mas gente eu fala, entendi. quando eu falo em corrente dogmática do direito, é algo que é posto, é indiscutível, não cabe o quê? Questionamento. Quando eu falo da questão zetética do direito, é aquilo que é questionável. Se alguém coloca, por exemplo, uma norma, vamos supor, é colocada a norma que é proibido no elevador o transporte de animais. Aí alguém começa a perguntar, como? Do ponto de vista dogmático, é proibido e acabou. Está posto. Do ponto de vista, né, do ponto de vista dogmático, é aquilo ali. Do ponto de vista zetético, não. É proibido transportar animal? Mas que tipo de animal? Animal peçonhento? Animal pequeno? Animal perigoso? E aí você começa a fazer o quê? Uma série de questionamentos. Por que é proibido? O animal já atacou alguém? O animal faz sujeira? Animal pequenininho? Se for um cão guia, um cachorro, uma zebra, e começa a levantar questionamentos daquilo que está sendo posto ou não. Então, quando eu falo na corrente zetética, é aquilo que é questionável. Você começa a se perguntar. Na questão dogmática, não é posto, acabou. Manda quem pode, obedece quem tem juízo e acabou. Né? Então, essa é a diferença. Eu falo em dogma, indiscutível. Ali, acabou, cumpra. Se não cumprir, você vai ter o quê? Uma consequência. No mundo, na nossa realidade, quando eu falo na questão de mundo, né, eu tenho
o mundo da natureza. Né? O que é o mundo da natureza? É aquilo que tem uma causa e efeito, tem consequência. Quando eu falo no mundo da natureza, é um mundo sujeito que as leis físicas, as leis matemáticas, elas vão acontecer. Se eu fizer, por exemplo, eu devastar o meio ambiente, vai ter uma consequência daquela minha devastação e tudo. Eu tenho regras naturais, causa e efeito. É diferente, por exemplo, do outro mundo, que é o mundo da cultura. Né? O mundo da cultura, ele é construído pelo homem. O homem tem o que? O livre-arbítrio, tem o que? A liberdade criadora. Quando eu vou para o direito, eu estou operando o que? No mundo da cultura, um mundo das relações sociais. Né? E esse mundo das relações sociais, ele quase impossível de existir sem a questão legal, sem a questão da norma. Né? E quando eu falo na questão da norma, e é óbvio que eu vou ter duas correntes, uma que é a corrente dogmática e outra a corrente zetética. Eu tenho aí duas situações. Uma, o dogma que é posto é indiscutível. Em todo o mundo que se conhece, e nós vemos o que no mundo, na cultura judaico-cristã, é uma cultura legal, que vem desde os 10 mandamentos. Né? E aí eu entro, por exemplo, da questão normativa, desde que o homem, você está trabalhando com o mundo da cultura, você tem essa questão legal posta. E aí você também tem a questão dos dogmas e a questão dos costumes, que são ali postos. Quando você vai discutir, outro dia eu estava vendo na televisão uma grande discussão, que era a questão do uso da burca. E aí alguém questionou, olha, como é que pode a mulher usar lá toda aquela burca, só ver a pontinha dos olhos e tudo, e alguém chegou e falou que aquilo era errado. Errado para quem, cara pálida? Porque quando você compara a sociedade brasileira, quando você compara o nosso país, que é posto, né, que foi descoberto, e tudo a gente está falando de 520 anos. E quando você compara com a sociedade, por exemplo, árabe, muçulmana, tudo, nós estamos falando ali de 5.000 anos de cultura. E na cultura e na tradição e tudo daquele povo, ali é perfeitamente normal. Né? E isso, com o tempo, claro, vai modificando as coisas. Mas nós estamos comparando o quê? 5.000 anos de cultura com 500 anos. Não são comparáveis. Quem somos nós para poder estarmos julgando determinados posicionamentos? E aí você tem que entender um pouco o mundo daquele povo, daquela região e tudo. Até aqui dentro mesmo, eu conheço o Brasil, tive a oportunidade de conhecer o Brasil todo. Quando você sai da região sul para a região nordeste, por exemplo, você tem posicionamentos diferentes. Você coloca, por exemplo, quando você vai lá em Pernambuco, você fala da festa de São João e tudo, aquilo é uma tradição lá para a região. E se você vai lá para o sul e levar a festa de São João, não vai ter a mesma situação. São questões o quê? Regionais. E aí você tem que saber conviver com isso. Quando você vai, por exemplo, uma vez eu, como avaliador do Ministério da Educação, eu fui avaliar uma instituição de ensino, e eram grupos, né, naquela época, né, grupos, e caiu no mesmo grupo uma mulher
uma professora, doutora, novinha, 20 e poucos anos, lá do Sul. E quem estava coordenando o grupo era um senhor da família tradicional, família nordestina, e tudo, patriarcal, arcaico, e foi impor uma série de normas para a outra professora doutora. Tinha que dar confusão, porque eram histórias de vida diferentes, padrões culturais diferentes, e as pessoas tinham que perceber isso. E aí surge, obviamente, o quê? O conflito. E aí entra o quê? O mundo do direito mediano a esse conflito. E aí a gente tem que entender os traços, padrões culturais e respeitar, né, cada povo, cada região, cada traço, cada identidade e tudo. E não falar que está certo ou está errado. Se determinadas coisas que hoje são aceitas, há 20, 30 anos atrás não eram aceitas. Não eram aceitas e hoje são perfeitamente normais. Vão mudando os costumes, né? É o direito chamado consuetudinário. As normas a partir aqui, dos costumes. Bom, e qual que é a finalidade, a grande finalidade do direito? É propiciar, né, quando você fala na questão do direito, a vida em sociedade. O homem é um ser gregário, ele vive em grupo, e para viver em grupo tem que ter normas. E tem um grande, né, os grandes nomes do direito, Hans Kelsen, ele falava que a norma, ele permite o quê? A adaptação social. E quem não cumpre a norma, muitas vezes ele cumpre porque, eventualmente, ele tem medo da punição. Se você matar alguém, você vai ser preso, vai vir uma sanção e você vai ser privado da sua liberdade. E aí, por isso que as pessoas não vão lá, não porque a norma, muitas vezes, ele obedece à norma porque aquilo faz parte da sua consciência. Eu faço aquilo porque eu reconheço que aquilo é importante e é necessário para a vida em sociedade. Mas muitas vezes a pessoa faz com medo que dá punição, da sanção. Ela não sai com um carro e faz 60 e obedece à faixa porque ela acha aquilo importante. Mas muitas vezes, porque se ela não fizer, ela será o quê? Punida. Então, muitas vezes a pessoa beber e dirigir, ela não tem um nível de consciência que beber e dirigir é uma coisa de risco. E ele está colocando em risco não só a sua vida, mas a de terceiro. Não tem essa consciência. Ele faz porque pode ter uma blitz, ele pode ser preso, ele pode mexer no seu bolso, né? Pagar lá R$3.000 de multa, vai ter a carteira apreendida, o carro apreendido. Então, ele faz muito mais pela sanção, né, do que pela consciência. Às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas não respeitam o fulano, elas têm medo do fulano. Porque das consequências advindas. Então, o Kelsen ele deixa muito isso bem claro, que a questão da norma, muitas vezes, ela está ali, está posta e as pessoas a cumprem por conta da sanção, da punição que vai levar. Nós temos, no campo do direito, o direito natural, e ele vai estar presente em qualquer sociedade evoluída, direito à vida, direito à alimentação, direito à saúde, o direito à evolução, ao estudo, são questões inerentes ao homem, ao direito natural, assim como eu tenho a questão das virtudes
e também a questão dos defeitos, que independente do tempo e do espaço, elas fazem parte do homem, a questão da bondade, da maldade, do orgulho, da vaidade, dos bons costumes, dos maus costumes, isso é inerente o quê? Ao ser humano. Em qualquer época, a soberba, o poder, o status, isso faz parte, infelizmente, faz parte do quê? Do ser humano. E não tem época. Ao longo da história da humanidade, você vai encontrar, independente do nível de progresso tecnológico, progresso social e tudo, você vai encontrar isso no ser humano. Alguém discorda? Miriam? Pode falar. Alguém discorda? Concorda? Concordo. Isso vai estar presente. E aí você precisa disciplinar essas relações. E aí entra o quê? A questão do direito. Eu tenho, no Brasil, nós falamos na questão do direito objetivo. O que é o direito objetivo, né? É o que está posto. Eu tenho o direito de receber determinada prestação. Né? E eu falo na questão do direito positivado. O que é o direito? E aqui no Brasil nós usamos a questão do direito positivado. O que é o direito positivado? É o direito o quê? Escrito. É um código. Então, quando eu falo em direito no Brasil, eu estou falando que eu tenho normalmente o quê? Os códigos. Lá está tudo previsto. Não, igual eu vou lá no direito penal, não há crime sem lei que o anteceda. Eu tenho que ter o quê? Está positivado. Eu tenho que ter algo escrito. E se está escrito, eu tenho também a sanção. Se eu fizer aquilo, qual que é a consequência? Então, o direito tem que estar o quê? Positivado. Ele tem que estar escrito, quando eu falo na questão do direito. Eu tenho lá o direito, ele tem que estar escrito, ele tem que estar positivado. Perfeito, gente? Como é que está aí? Até agora? Podemos seguir? Professor, Pois não. eu fiquei com dúvida só no direito objetivo. O senhor colocou que é o direito que é posto. Tem o direito de receber tal serviço, ou como é que é? Na questão do direito objetivo, ele vai me garantir o exercício do direito. O exercício. Por exemplo, eu tenho uma prestação. Eu tenho lá, eu tenho lá uma aplicação no banco que me deu lá um rendimento. Objetivado, está ali. Eu tenho a situação concreta. Ok, entendi. Suficientemente claro. Bom, vamos seguindo. Quando eu falo, então, o conceito clássico, aí a gente vai para o conceito de direito, né? O que é o direito? O direito, ele serve para regular as relações entre as pessoas, né? No sentido de norma, de regra, ele tem que estar positivado, né? Você tem uma outra acepção, fulano tem o direito de ficar calado. Escolha. O marceneiro trabalha direito. O estudo de direito é proveitoso. No campo do direito, da nossa
o jurista e tudo, o direito ele tem que estar positivado, tem que ter um código, tem que estar transcrito, isso é que se fala em direito positivado, e eu tenho que ter regras. Eu vou estabelecer o quê? Limites de ações. O que é o direito? É um conjunto de normas e princípios gerais. Para que serve? Para regular a vida em sociedade. É isso. O conjunto de normas tem que estar escrito e o principal objetivo é regular. Né? O direito objetivo é aquilo que eu posso pretender. Né? É aquilo que vai orientar a minha conduta social. Eu tenho o direito. O direito subjetivo, que é em contrapartida ao direito objetivo, é que eu posso exercer ou não. Eu tenho lá um dinheiro para receber do fulano. Ok. Fiz um contrato, a situação objetiva está ali. Mas eu posso querer receber ou não. Vocês concordam? Cabe a mim decidir se eu vou receber ou não. Eu tenho essa situação porque é subjetiva. Eu posso escolher. Há casos, por exemplo, que independente é incondicionado. Se o fulano foi lá e na rua atropelou alguém, vamos uma situação, uma outra qualquer. O fulano foi lá e atropelou alguém. Vamos colocar essa situação mesmo. Atropelei alguém, avancei o sinal, atropelei e tal. Não vou registrar queixa, não. Se houve lá lesão e tudo, é o que? Incondicional, incondicionado. Eu não tenho escolha. Independente, o fulano deu uma facada no outro. Houve uma briga ali e deu uma facada. O fulano me deu uma facada, mas ele estava bêbado e eu não quero prestar queixa, não. Eu posso fazer isso? Não posso. Porque é incondicionado. Independente de eu querer ou não, o Estado ele tem que preservar a vida, tem que preservar a segurança, ele vai agir. É diferente, por exemplo, do ponto de vista subjetivo, eu vendi um carro para fulano e fulano não me pagou o carro todo. Eu posso chegar lá e decidir se eu quero cobrar ou não. É subjetivo. Tá? É subjetivo. E aí o direito objetivo, eu posso exigir. Tá ali, eu posso exigir. E o subjetivo é a escolha. Eu posso querer exigir ou não. Eu tenho que estar objetivado, me dá o direito de exigir, e tem um lado subjetivo que eu posso querer ou não que aquilo ocorra. Tá claro? Bom, falei do direito positivo, falei da norma, a gente entrou pelo campo da moral e do direito, né? Que há normas de conduta, né? De coercitividade, que não estão lá escritas no direito, no código, por exemplo. Você tem que ser cortês, você tem que ter boa educação, você não tem que falar alto. Está escrito lá que você tem alguma punição? Não. Mas você pode ter alguma sanção que é social. De repente, se você... A fulana é desagradável, eu não quero nem chegar perto, fulana é desagradável. A fulano não toma banho, fulano não troca de roupa, você nem chega perto. Existem o quê? Restrições.
aquele tipo de comportamento. E quando você fala na questão moral, não está positivado e tudo. A religião, né, a pessoa não faz aquilo em função do temor a Deus, em função dos princípios, né? Às vezes a sanção é interna. É a questão, por exemplo, ela tratou mal o pai e a mãe, vem o arrependimento, vem o remorso, né? Às vezes tem a reprovação da sociedade, a repulsa, o descaso, o ato de ignorar, né? E tudo são formas o quê? De repulsa. Está lá previsto no campo do direito? Não, não está previsto. Mas o sofrimento interno está ali. É uma questão que moral. E que acaba tendo o quê? Um reflexo na conduta social. Há quem diga, por exemplo, que a questão religiosa, a questão dos templos e tudo, ela é muito importante na vida do ser humano. No Brasil, nós temos o Estado laico, você pode professar qualquer religião, mas há quem diga, por exemplo, que quanto mais templos religiosos tiver, é muito importante para a vida em sociedade. Por quê? Você vai coibir a questão do alcoolismo. Às vezes a pessoa está lá num templo, não estou falando se é correto ou não, a gente está aqui fazendo uma abstração. Cada um tem a sua norma moral, a sua conduta social, entendam bem isso, que eu estou abstraindo aqui. Cada um, o Estado brasileiro é laico, cada um professa a sua fé e tudo. Mas há quem diga, por exemplo, que quando você tem aberturas dos templos e tudo, e tem gente que fala, mas tem uma manipulação, dá dinheiro, isso. Não, há quem diga que é muito importante, se você observar por esse lado das regras morais, quando a pessoa está num templo religioso, muitas vezes ela não está bebendo, não está batendo na mulher, não está arrumando confusão, não está jogando sinuca na rua, quebrando o taco na cabeça do outro e tudo. E aí você acaba tendo uma diminuição da criminalidade. Você vai, por exemplo, num templo religioso, a pessoa não é aceita e, de repente, ela está lá na frente, pulando, cantando, e toma banho, veste a melhor roupa, e tem toda uma outra situação. Você tem a vida religiosa, a gente pode presumir, por exemplo, ela como a questão da conduta social, da questão da paz, da tranquilidade social, tudo é importante. E não fica só preso na questão do Estado, na questão da norma e tudo. Vocês concordam ou não? Sim, professor, concordo. Alguém quer acrescentar alguma Concordo, coisa? professor. Mas você falando assim de religião, eu acho que no aspecto histórico, o direito foi construído pelo comportamento religioso, né? Que não é um comportamento agressivo, foi baseado nos comportamentos religiosos que se criou. Normalmente, algumas condutas no direito, né? Você tem, por exemplo, o nosso direito, a base nossa é o direito germânico e o direito francês, que o que é o Código Positivado e tem muita origem na Revolução Francesa, nos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, de respeito ao próximo, respeito à propriedade privada, a regulação. Então, vem muito por aí. E é claro que você tem o campo do direito natural, o direito à vida, o direito à saúde, à alimentação, que está presente em tudo. Você tem a questão religiosa, que vem desde nós somos, por exemplo, a nossa sociedade é judaico-cristã. Então, vem desde as leis de Moisés, os mandamentos e tudo, isso vai influenciar o nosso direito. Quando você começa a Constituição, ela fala na questão de Deus. Ela vai lá, quando você abre a Constituição, você vai ter lá. É muito importante, sim.
Seguindo. Então, mais algum ponto? Quando eu falo no direito positivo, pessoal, eu vou compartilhar com vocês um slide, uma apresentação que é importante. Deixa eu abrir a apresentação. Ver se eu consigo compartilhar. Tentando ver se eu consigo compartilhar uma guia. Um minutinho, tá, pessoal? Estou tentando ver se eu consigo compartilhar uma apresentação com vocês. Não estou conseguindo compartilhar aqui. Não sei como está aparecendo. Engraçado. Assim, agora eu vou conseguir. Está aparecendo para vocês uma apresentação, pessoal? Ainda não. E agora, apareceu ou não? Começando a carregar. Sim. Bom, esse é um slide que a gente estava discutindo do direito. Aqui, ó. Esse ponto é importante. Quando eu falo do direito, é importante o direito positivado, o direito positivo. Então, eu tenho o direito positivo nacional. Quando eu falo direito positivo, entendo que eu tenho o quê? A regra, a norma, a lei. Então, eu tenho, do ponto de vista do país nacional, interno, no Brasil, eu tenho o direito público, que é o constitucional, administrativo, penal, financeiro, tributário, judiciário, processual, trabalhista, são as áreas do direito que eu vou estar trabalhando, o direito público. E tem o direito o quê? Privado, que é o civil, empresarial e trabalhista. Há quem diga que o trabalhista está lá também no campo do direito público. E eu tenho também, lá no direito internacional, eu tenho tanto o direito público quanto o direito privado. São as áreas do direito que eu posso estar o quê? Trabalhando. Então, quando eu vou estudar o direito, eu vou ter essa separação, o público e o privado. No campo do direito, né, público, nos ramos, eu tenho, e aí a gente vai separar para vocês, o direito público vai interessar o quê? A toda a sociedade. E o direito privado, ele vai interessar somente o quê?
as empresas. A gente tem essa separação. A gente sabe que, quando eu falo no Estado, ele tem a questão da administração do Estado, das finanças, a questão da ordem, da disciplina, dos interesses do Estado, o servidor público. Isso pertence ao quê? Ao campo do direito público. No direito privado, eu tenho as relações entre as pessoas. E eu tenho que estar regulando isso. Um contrato de locação, uma compra e venda de imóvel, um empréstimo, tudo isso são relações o quê? Do direito privado. E eu tenho que ter instrumentos que vão regular isso aí. O direito, é quem diga, o direito público é aquele que deve e tem que ser. É dessa forma, é o interesse do coletivo, a supremacia do interesse público em relação ao interesse privado. É um princípio. Sempre vai prevalecer o quê? O coletivo em relação ao individual, quando eu falo em questão do âmbito público, do direito público. O direito privado é aquilo que pode ser. Aí vou arbitrar a relação entre pessoas e pessoas, entre pessoas e empresas, entre empresas e empresas, no âmbito privado. Eu vou regular essas relações. E aí eu estou trabalhando na questão do direito privado. No direito público, eu tenho as várias áreas. Eu tenho o direito constitucional, né, que é onde eu tenho a lei maior do país, então tem todas as determinações, eu tenho a Constituição Federal, eu tenho os direitos, as garantias fundamentais, né, que a gente vai ver bem isso, né, está lá no artigo 5, dentro da Constituição Federal. Eu tenho a questão do direito administrativo, né, que é a relação do Estado com a coisa pública. Eu tenho o direito penal, que é a prevenção e repressão da violência e da criminalidade. Eu tenho o direito financeiro. Eu tenho as várias áreas que a gente pode estar o quê? Atuando aí no campo do direito privado. E, obviamente, quando você vai olhar o campo das normas, eu tenho o quê? Uma verdadeira hierarquia das leis. Eu tenho uma pirâmide das leis, que é o que a gente está mostrando nesse slide para vocês. Que eu tenho primeiro a lei maior, que é a Constituição Federal, onde eu tenho o quê? Princípios e normas gerais. Eu tenho competências e limites de cada um dos poderes, eu tenho a parte do direito das pessoas, regras de funcionamento do próprio Estado brasileiro, eu tenho as chamadas cláusulas pétreas, que essas não podem ser alteradas, né? Nós não temos como alterar, né? Que é a forma federativa do Estado. Nós somos uma república federativa, então todos os estados são importantes, né? E todos têm a sua liberdade. O voto direto, secreto e universal, a separação dos poderes, os direitos e as garantias individuais. São cláusulas pétreas. Eu não posso estar mudando. Eu tenho a hierarquia das leis. A gente vai, isso ao longo do curso, vocês vão ver isso com bastante calma. Vocês vão estudar isso tudo ao longo do curso, nessa hierarquia das leis. Aí você tem todo esse quadrinho, né? Além disso tudo que a gente viu, a gente tem ainda uma série de decretos, de resolução, pelos chefes do Executivo, instruções, portarias, resoluções, circulares,
né? Você tem toda uma parafernália, além daquilo ali, regulando, né? E muda muito. Quem vai para o campo de direito vai estudar a vida inteira, porque toda hora a gente tem algo novo aí saindo, algo sendo colocado, né? A gente tem, além disso, os tribunais, né? Os órgãos responsáveis. Eu tenho o Supremo Tribunal Federal, esse todo mundo conhece, o STF ficou muito conhecido, né? Em poucos países as pessoas sabem qual a composição. Aqui a gente sabe, né? Toda hora a gente vê no jornal, são 11 ministros, aí eu tenho lá o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais regionais federais. A gente vai estudar como é a composição desses poderes. O Tribunal do Trabalho, o Tribunal Eleitoral, o Tribunal Militar, o Tribunal de Justiça dos Estados. Além disso, você tem os órgãos de fiscalização e controle. A gente vai dar uma passada rapidamente por cada um desses itens, para vocês terem o quê? Uma noção. Isso vai acompanhar vocês ao longo do curso. Isso aí é algo que vai estar presente com vocês ao longo do curso. Perfeito, pessoal? Bom, são 15h09. Esses slides você vai disponibilizar para nós? Já está lá no site de vocês. Toda a aula, você tem lá o nosso... Eu uso muito o ambiente virtual de aprendizagem. Então, antes de a aula estar acontecendo, você já recebe o material antecipadamente. Esse material que a gente está discutindo, ele já foi postado. Ele está lá para vocês. O plano de ensino, a netiqueta, que são as normas que a gente deve observar. Não vou estar cobrando isso de vocês, mas isso é importante para esse mundo digital, não só para aqui, mas para sempre, né? Vocês vão usar aquelas regras de conduta social, isso é muito importante. Esse slide da primeira aula e ainda 2 apostilas que eu disponibilizei para vocês. E tem uma outra aula gravada para colocar, além dessa aqui. Então, toda a aula a gente vai ter. Eu vou fazer, agora são 20h45, eu vou fazer um intervalo de 15 minutos para vocês beberem uma água, um cafezinho, e a gente retorna às 9h. Pode ser? A segunda etapa? Aí, tranquilo, professor? Por mim está tranquilo. Tudo bem. Obrigado por agora. Vai ficar aberta aqui a sala, mas é só... Eu vou parar de gravar, só uns 15 minutos para o cafezinho.